Estamos aqui de novo falando sobre o Marcos, já estamos no capítulo 10, uhul, estamos caminhando, né? E hoje, gente, eu não sei o que acontece, se eu me maravilho com a palavra de Deus, porque cada vez que eu abro, nossa, esse foi ótimo. Aí daí parece meio clichê, né? Todos que eu abro eu falo isso, mas é que eu fico encantada com as coisas que eu estou descobrindo em textos que eu já li trocentas vezes, né? Então, hoje, Marcos 10, é o nosso estudo 19 de Marcos, Marcos 10, de 17 a 31, nós vamos falar sobre o jovem rico. Eu acho que todo mundo que já entrou numa igreja uma vez ouviu falar desse texto. Todas as vezes a gente ouve falar e tem aquele diagnóstico central que usa para falar, para exemplificar e não sei o quê. Gente, outra coisa. Então, vamos começar a ver detalhadamente. A primeira pergunta, tá no capítulo 17, vem dizendo assim: e pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus perguntou para ele assim: por que me chamas bom? Bom é só Deus. E ele perguntou: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Quer dizer, era um jovem que ele estava interessado, ele estava ouvindo sobre Jesus, ele teve uma postura de submissão, porque ele chegou, ele ajoelhou e foi perguntar: bom mestre. Então ele já sabia a fama de Jesus, já sabia que vinha, né? E aí ele queria herdar a vida eterna. Aí Jesus pegou, conhecia o coração dele. Jesus falou assim: sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém e honra teu pai e tua mãe. Aí ele falou: então, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Aí, gente, já pergunta 3, tá? A resposta dele: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E aí eu quero parar aqui no versículo 21, a pergunta 4. Por que você acha que Jesus o amou? Quando ele falou isso, Jesus fitando o amou. O que aconteceu ali? Que Jesus ama a todos? Sim, ok. Mas ele sentiu no coração do rapaz um desejo, ele seguiu o script certo, um desejo de fazer mais. Poucas pessoas que nós conhecemos, inclusive eu me encaixo nesse pacote, cara, eu creio que cada uma de vocês também. Será que nós estamos atrás, assim, de tudo, para fazer todo certo, para poder ganhar a vida eterna? Ou a gente vai trocando de coisa? Hoje eu fiz isso, mas como eu fiz isso, eu não preciso fazer aquilo, né? Então, tem, assim, a história de mentirinha, tem uma denominação no Brasil que diz que você pode cometer 2 ou 3 pecados, tá? É permitido, porque ninguém é perfeito, senão Deus, então você escolhe 2 ou 3, lá, agora não sei se é 2 ou 3, que você pode cometer, acho que é 2. E, na verdade, ele viu um rapaz que conhecia a lei e que observava a lei. Observava não é ficar olhando, tá? É que seguia. E Jesus disse para ele, o amor, imagina Jesus olhando assim nele, lá dentro da alma, né? Porque tem gente que olha a gente, parece que com raio-x, né? E fitando, amou e disse: só uma coisa te falta. Eu acho que quando Jesus falou isso, ele falou: eba, o mais difícil eu estou fazendo, que eu estou seguindo todos os mandamentos. E aí Jesus disse para ele: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí vem e segue-me. Não é se ele vendesse tudo, ele ia ter o tesouro no céu. Olha aqui, vamos dizer que é a pegadinha de Jesus. Uma pessoa, para ganhar a vida eterna, ela tem que mudar o foco das suas prioridades. Então, é sobre isso que Jesus vai falar agora, tá? Jesus conhecia o interior do coração dele e viu que ele era rico, né? E ele tinha o coração disposto. Então, Jesus falou: vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você terá um tesouro no céu. Então, vem e me segue. Não é porque vai dar aos pobres, é porque ele passa por cima de si mesmo. Então, aqui vem a lição de hoje. Para você ganhar o céu, você não tem que ser você, você tem que esvaziar-se de você, tá? A coisa mais importante não é satisfazer a você, é satisfazer ao Senhor. Então, Jesus, sabendo disso, o que era prioridade na vida dele, Jesus disse para ele: vende tudo e me segue.
porque você vai ter um tesouro no céu, não é porque se vender vai ter tudo. Está entendendo, né? Não é porque isso. Na verdade, é o seguinte: você é capaz de largar tudo para seguir o reino do céu, para seguir o script certo? E aí, o moço, né, retirou-se, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, eu pergunto para você: Deus vai tirar de mim e de você aquilo que é mais prejudicial? Então, tem gente que fuma, tem gente que é adúltero, tem gente que conta uma mentirinha, tem gente que rouba chocolate granulado no supermercado, tem gente que assassina gente, enterra no fundo do quintal, tem gente que mostra a língua para o outro, sabe? Cada um tem uma coisa. Então, o que Jesus está perguntando agora é assim: o que é que te falta para você, eu falo para mim, para eu, Kátia, entrar no reino dos céus? Qual é a área da minha vida que ainda não está totalmente dedicada ao Senhor? E essa é uma pergunta particular para todas nós hoje. Porque para o menino era o rico, os bens dele. Jesus não queria os bens dele. Falou: vem e dá para os pobres, vem e me segue, limpo, sem nada. E ele se entristeceu porque ele fez tudo, mas isso ele era incapaz. Então, a pergunta que nós temos hoje é muito séria: o que é que pode me impedir de chegar no reino dos céus? O que é da sua vida? Isso é você com você mesmo, que vai pensando lá na sua cachola. O que é que eu faço e que eu esqueço de ser crente nesse horário, eu deixo o Espírito Santo na calçada para eu entrar? O que é? A pergunta de um livro, tem um livro que eu li que foi muito legal, o pastor Haroldo Reimer, e o livro chama assim: Quem é você quando ninguém está olhando? E isso é muito sério, porque quando ninguém está olhando, você é você mesmo. Só que você esqueceu que tem alguém olhando. Tem alguém olhando, tá? Que é o Senhor. Então, eu já contei para vocês a história de tirar o cocô do cachorro, dos terrenos baldios aqui. Eu ando com o meu cachorro, e ele faz cocô, e eu vou com a sacolinha. Mas tem lugar que ele faz que ninguém está olhando, eu poderia deixar. E toda vez que eu vou abaixar para catar o cocô, eu penso assim: tem alguém me olhando. Então, é assim, isso já serve para exemplificar, né? Eu já contei para algumas de vocês que para ir na casa da minha mãe eu tinha que atravessar uma avenida que tinha uma placa de retorno para você não virar direto. Era uma avenida que saía da viaduta, de mão dupla. Então tinha a plaquinha, você tinha que contornar. Só que eu saía do domingo da igreja, na hora do almoço, era vazia essa rua. E eu entrava direto, todas as vezes. Um dia, parece que eu ouvi Deus sentar no meu ouvido e falar assim: você é incapaz de obedecer uma placa de trânsito, você acha que você vai conseguir obedecer todo o resto? Desde esse dia eu comecei a obedecer placa de trânsito, tá? Porque é bem por aí mesmo, é muito pessoal. O que é que te falta para entrar no reino dos céus? Isso é o que a gente tem que pensar. Como é que é? Vai pensando e vendo o que você pode fazer para isso. E agora Jesus dá uma lição sobre grana, que é tão mal interpretado esse texto, que agora, então, eu vou dividir o estudo de hoje em duas partes. Primeiro, o que é que te falta para entrar nos céus? E depois, o segundo, qual é o problema do dinheiro? Vamos lá. Então, a pergunta 7. Então, essa afirmação disse que é impossível entrar no reino dos céus? Resposta: então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino do céu os que têm riqueza. Peraí, vamos lembrar aqui. Ele disse assim: quão impossível é entrar no reino do céu? Não, difícil. Sabe por quê? Não, vamos lá. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus, tá? Então, o problema não é o dinheiro. Nós vamos falar desse texto aqui mais para frente. O problema é você colocar o dinheiro como centro da sua vida. As suas riquezas, a sua vaidade, as possessões, aquilo que você pode comprar como o fator essencial da sua vida. A pandemia fez muito bem para muitas áreas das nossas vidas. Serviu para você observar quanta roupa inútil você tem,
quanto sapato inútil você tem, quantas coisas na casa são inúteis e você tem. E você viu, deu para todo mundo pensar, inclusive eu principalmente, nossa, como eu sou fútil. Para que ter tantas coisas se eu não preciso? Então, o que acontece? Você pode ver que tem gente que diz assim, as igrejas maiores, as mais fortalecidas, são as igrejas em zona de carência social. Por quê? O fulano já está tão desesperado que ele procura qualquer coisa. Agora, você pregar o evangelho para um rico, ele acha que ele não tem problema. Porque Jesus é o quê? Jesus é a salvação. Então, você vai querer ser salvo de quê? Não, eu estou dívida, eu estou doente, cada um tem uma questão, tá? Só que uma pessoa que está muito bem, você não é mais difícil você levar a Jesus porque ela acha que não precisa. Quantas pessoas nós conhecemos que acham que não precisa de salvação? Mas eu sou uma pessoa boa. Ah, você é uma pessoa boa? Que legal. Que legal você ser uma pessoa boa, mas vai pro inferno. Se não tiver um encontro pessoal com Jesus, você pode ser o filantropo do universo. Não tem a salvação, tá? A Bíblia é muito clara nisso. Então, os discípulos estranharam e Jesus falou mesmo, falou os que confiam em riquezas jamais vão entrar no reino do céu. Não é o rico que não vai entrar no céu, aquele que põe a sua confiança no dinheiro. É normal, comum, nós assistimos muitos filmes, inclusive o filme do Titanic, vamos lembrar, Titanic, aquele cara lá que era o noivo da menina, né? O lindão, que acho que devia ter trocado o papel, porque o Leonardo DiCaprio tem uma cara de moleque naquele filme. Eu sou mais o tiozão, o noivo. Mas chegar na hora lá, tá. O que ele faz? Ele faz tudo para entrar. Ele começa a oferecer para entrar no bote, né? Ele começa a oferecer para o pessoal do navio dinheiro. Todo o pessoal oferecendo dinheiro. E ali, dinheiro não faz importância. Então, existe uma hora da sua vida que o dinheiro não faz importância. O dinheiro não tem nenhum papel na sua vida. E, no entanto, fazer o quê? Nós acompanhamos a vida de um cara que foi vice-presidente do Brasil, não me lembro o nome dele. Eu acho que ele foi vice do Lula, eu acho, um ano. E que ele descobriu um câncer e veio para os Estados Unidos fazer tratamento e acabou morrendo. Nós vemos Steve Jobs. Olha a fortuna desse cara. E morreu de câncer. Então, para essas pessoas, o dinheiro descobre que não tem muita utilidade. Então, é aquela história. O que é o seu Deus? Você troca qualquer coisa para servir ao Senhor, mesmo que seja o dinheiro, o amor ao dinheiro, a gente não faz. Estou falando para vocês que a gente não faz. Cada um é uma coisa. Então, o que nós estudamos semana passada? Se a tua mão te faz tropeçar, corta fora. Se o teu olho te faz pecar, corta fora. Porque o importante é você entrar. Só que as pessoas são agarradas a alguma coisa. Aí Jesus vai explicando aqui, porque aí os meninos já começaram a achar, né? Então o problema é que rico não entra no céu. E nós vimos a igreja na Idade Média deturpar esse texto, dizendo que Jesus era pobre, que a virtude está na pobreza. Isso era uma estratégia da igreja da época, que precisava, era junto com o Estado, precisava enriquecer o Estado, tá? Então, nós estamos falando da religião pura, da Bíblia. Então, aqui é Jesus falando. E aí, Jesus fala assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Na sua cabeça, você fica imaginando uma agulha, vamos falar de bordado, que é maiorzinho, o camelo com as corcovas passando. Imagina, passou uma, opa, mas aí tem outra, né? Então, você fica imaginando o camelo passando por um buraco da agulha. Essa sua analogia está totalmente errada. Eu vou explicar o que era o buraco da agulha. As cidades eram muradas. E esses muros protegiam dos ataques dos outros povos, né? Então, o que acontecia? Para entrar e sair, tinha o portão, grandão lá. Assiste o filme Os 300, você vai ver. O Last Kingdom é melhor. Bom, mas aí tem aquele portão lá, que é o portão principal da cidade, certo? Se o portão está trancado, não sai e não entra. Porém, no meio do muro, havia buracos que cabia só um homem, magrelinho assim. Que era por quê? Para ninguém entrar de cavalo, para evitar de, no meio da noite, entrar algum guerreiro e invadir no meio da noite, quando todos estão dormindo. Então, pelo esse buraco, só cabia a pessoa, tá? E esse é o princípio esse chamava buraco, agulha. Então, o que acontece? Porque era compridinho.
Então, o que acontece? Ele fala, é mais fácil você passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino do céu. Não é impossível, tá? E não é fácil, mas é possível. Então, o buraco da agulha esquece aquela hora de bordado com o camelão do lado. E aí, nós vamos entender um outro texto que Jesus fala que a porta é estreita. E eu vou falar para vocês, ainda vou fazer um estudo só sobre isso, viu? Acho que eu vou botar no meu livro de cartas. Eu vou escrever sobre isso, porque foi muito legal. Eu tive esse insight tem 1 ano, mais ou menos. O que que é? Vamos fazer uma pausa aqui no nosso estudo. Ah, porque no céu vai ter menos gente, porque a porta é estreita. Gente, essa expressão não combina com o resto da Bíblia. A Bíblia foi acoplada de uma maneira para ela ser coerente, de Gênesis até Apocalipse. Então, ela não pode ter um versículo lá, que o próprio Jesus falou, que vai se contradizer mais para frente. Isso não existe. Então, o que acontece? Quando Jesus fala que a porta é estreita, o que é a porta estreita? Não é porque vai menos gente, ele não pode entrar nada, nem mochila. Então, eu imagino a porta estreita que Jesus fala, como o buraco da agulha que Jesus estava falando do muro. Então, o que é? A porta é estreita, você não vai poder levar dinheiro, amigo, ou irmão, ou cobertor, ou nada. É você. E o buraco da agulha era assim, só entrava uma pessoa. Então, Jesus está falando, quando é mais fácil passar um camelo do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? O problema não é o dinheiro, o problema é o que você faz com ele. Então, vamos lá. Pergunta 9. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então, quem vai ser salvo? Porque cada dia, lembra nos estudos para trás, aqui em Marcos. Marcos é super coerente na hora de colocar isso. Uma pergunta ele está falando, esse assim, não vai. Eles chegaram numa hora e falaram assim, agora para esse mundo que eu quero descer, porque o que acontece? Ninguém vai entrar. E aí Jesus falou, eu amo Jesus, gente, até se não fosse ele que garantisse a vida eterna, olha o que ele fala. Jesus, porém, fitando eles no olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Esse nós vamos ter que decorar, né? Lição de casa para quarta-feira, quinta-feira que vem, todo mundo de cor. O que para os homens é impossível, não é para Deus, porque para Deus tudo, gente, é Jesus falando tudo. Isso é a maior alegria. Jesus falando tudo, quer dizer que é tudo mesmo. Tudo é possível. Então, eis que o Pedro, sabe o Pedrão, aquele assim, né? Levanta e fala assim, então, Pedro começou dizendo, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Vocês lembram como é que foi que Pedro foi recolhido ao bando? Pedro era pescador, aí teve a pesca maravilhosa, nós já estudamos sobre isso, e aí na pesca maravilhosa, Jesus falou, por que você se maravilha com isso? Você não vai ser mais pescador de peixes, vai ser pescador de homens. Aí foi ele, Tiago, João, que eram sócios dele, nós sabemos dessa história, tá? Então, eles deixaram os barcos, e foram seguir. E aí, Jesus diz o seguinte, eu quero que você pense o que é que você vai entender desse versículo. Ele disse o seguinte, tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, filhos, campos, com perseguições, e o mundo que há de vir na vida eterna. Porém, muitos últimos serão os primeiros. Então, o que Pedro já foi falando? Mas, mestre, nós largamos tudo, então nós estamos, não, né? Eles até brigaram para saber quem ia ficar à direita, à esquerda do Jesus no céu, né? Pra você ver, gente, era um bando de marmanjo com mentalidade adolescente, mas tudo bem. E aí Jesus disse o seguinte, deixar não é simplesmente abandonar, porque Jesus disse que você tem que cuidar de pai e mãe. Jesus disse que você tem que cuidar do reino, né? Ele disse que você tem que cuidar, e agora ele está falando deixar? Veja bem, não é deixar, abandonar, é questão da prioridade. O que está em prioridade na sua vida, não é nem a igreja que eu vou falar aqui, é o reino de Deus.
Então, você vai ver o que é mais importante para você. E o jovem rico, o que aconteceu? Ele tinha amor ao dinheiro. E se você for ver lá, em Tiago, primeira de Timóteo 6,10, esse texto é muito legal porque as pessoas leem só metade. Vou ler na íntegra para você saber. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que é? O amor, o dinheiro é a raiz de todos os males? Não. O amor ao dinheiro. Entendeu? Você pode ter dinheiro. Se o dinheiro não vai te separar de Cristo. Se o dinheiro vai te separar de Cristo, então, filho, ele está te fazendo mal. Então, o que você tem que pensar é exatamente isso. O amor ao dinheiro está fazendo o que comigo? Aqui nos Estados Unidos, nós vemos brasileiros vindo, começando a vida, é muito difícil, e né, cada um se defendendo como pode. E você vê as igrejas, no máximo, as pessoas vão ao domingo lá. E aí um dia, né, meu marido trabalha com a igreja hispana, e a gente vendo aquele pessoal tudo certinho, bonitinho, mas assim, aqueles homens cansados, que trabalham o dia inteiro para poder pagar as contas, para poder ter uma vida digna, trabalham demais. E o latino já tem isso nas veias, né? Nós, os latinos, a gente vai, trabalha, não tem tempo ruim. Perdeu o emprego, você vai vender brigadeiro. Então, isso é uma característica do latino. E se vira. Agora, como você vai pegar uma pessoa que trabalha de sol a sol, vamos dizer, carregando granito, e quer que ele ainda chegue em casa, toma banho e vai para a igreja? Não vai, gente. Não vai. Então, você tem que ver que tudo tem um limite. Agora, tem que trabalhar para se sustentar? Ok, tem, tá? Mas o que está em primeiro lugar na sua vida? Aí você acaba caindo num esquema que você está servindo o Deus Mamon. O Deus Mamon é o Deus da grana. Então, você saiu do seu país para ter uma vida melhor e veio para cá ter uma vida de escravo. Por quê? Não é só para viver. Tudo isso é um ciclo. Então, daqui a pouco você quer trocar de caminhonete, você quer trocar disso, e comprando. Não, aí vou construir lá no Brasil, né? Aí você trabalha aqui, come miojo com ovo, para poder construir uma bica de uma mansão no Brasil. Para quê, gente? Você mora aqui. Entendeu? Então, são os valores. Então, a pergunta que o Jesus está falando para eles é o seguinte: no caso desse rapaz, era amor ao dinheiro. Jesus não queria o dinheiro dele. Falou, então tá bom, eu vou tirar isso de você. Claro que Jesus conhecia ele foi exatamente na ferida daquele rapaz. Então, eu pergunto de novo para nós: o que é que nós não conseguimos deixar por amor ao reino? E tem coisa que você vai dizer, mas isso não tem nada demais, eu fumo minha maconha lá uma vez por semana e tá tudo certo, e não faz mal, é benéfico, pode falar o que for, entendeu? Cada um tem uma coisa, e essa coisa não necessariamente é um problema para mim, ou é um problema para você, mas é para o outro. Então, o que é que está tomando o lugar de Deus nas nossas vidas? O que é que eu não posso deixar, que se Jesus me pedir, eu não vou deixar, não se esqueça que Deus pediu para Abraão o filho da promessa, o único filho que ele teve com Sara, esse menino nasceu, ele já tinha mais de 100 anos, e Deus pediu um menino. Claro que Deus tinha um projeto, mas ele não sabia. Acho até que ele sabia, porque na hora que ele subiu, ele falou, vamos subir e desceremos. Desceremos quer dizer que ia vir junto, mas isso é outra parte. Então, o que é? Uma menina que fazia maquiagem definitiva no Brasil, e ela ia uma vez por mês no salão, e ela me disse que Deus tirou as joias dela. Eu falei, por quê? Porque eu gosto, minha orelha inflama se eu ponho bijuteria, inflama, então você sempre tem que ter um ourinho assim. Gente, eu fui hippie na adolescência, né? Hippie que usa, não pode usar bijuteria. Eu era uma hippie falsete, né? Até para ser hippie era minha boca, porque minha orelha inchava, porque fui abrir o dia lá. Tinha gente que põe até prego na orelha, e o meu não. Botou um negocinho, a orelha ficava desse tamanho. E ela falou para mim, ela falou, eu tenho ácido úrico, então se não é de ouro, fica tudo preto, a anel fica tudo preto. E ela falou, eu tinha um problema com joia, e Deus tirou a joia de mim. Eu falei, por quê? Mas, né, eu comecei, mas que será essa religião que não pode usar joia, né? Ela falou assim, eu passava necessidade financiando as joias que eu compro. Eu tenho uma fissura por comprar joia, que eu termino de pagar uma, eu já estou comprando outra, eu não tenho nem onde usar essas joias, mas o meu negócio é
Então, Deus tirou de mim, eu não posso ter joia, porque eu vou entrar nesse ritmo. E eu vou discutir o quê? Né? Tem gente que é viciada em Coca-Cola e descobre que a Coca-Cola é um vício, então eu tenho que deixar a Coca-Cola. Gente, cada um tem um negócio. Então, a pergunta para você, seja honesta e corajosa. Gente, precisa ter coragem para olhar no espelho e perguntar o que é que pode me afastar do reino de Deus. O que é na minha vida? É o amor aqui do rapaz, era o amor ao dinheiro. Mas, às vezes, é o amor às minhas amigas, é amor a um certo programa que eu não deixo de ir, é amor a um joguinho de telefone que eu não posso, eu perco tempo de orar e ler a Bíblia, eu perco tempo no joguinho de telefone. Então, sabe, cada um tem uma coisa. Então, o que é? Volta àquela história que Jesus fala, o que é o seu Deus? O que é o seu Deus? Sabe o que é o seu Deus? Aquele que você não negocia nada em favor dele. Pode ser até limpeza de uma casa. Tem gente que é neurótico com limpeza de casa. Não é para ser porca, mas vamos ter limite, né? Tem gente que é o marido, tem gente que é o carro, tem gente que é o emprego, eu sei lá. O que é que você hoje para e fala, se eu tiver que largar isso para servir ao Senhor, E se o Espírito Santo, você fez essa pergunta, o Espírito Santo te fez lembrar de alguma coisa, então fique feliz, é Jesus te chamando para mais perto. Então a pergunta é exatamente essa: o que eu deixaria para servir o reino de Deus? E aí você me pergunta, o que é o reino de Deus? Vamos lá ler nos evangelhos, quando Jesus começa, o reino de Deus é, aí ele vai descrevendo tudo, tá? É só amor ao próximo, buscar o que está perdido, ok, beleza. Então, a pergunta de hoje é exatamente essa: o que é na minha vida que pode me fazer perder a vida eterna? E o texto de Romanos, nem o céu, acho que é Romanos, nem a altura, nem profundidade, nem o céu, nem a terra, nada do mundo que existe e o que há de vir é capaz de me separar do amor de Deus. Quer dizer, nada vai separar o amor de Deus com você. Então você tem que perguntar agora o que é que separa, que é de mim para com Deus. O que é que eu estou botando em primeiro lugar do que o Senhor? Quando você reconhecer isso, já é meio caminho andado. Entre no processo de priorizar o Senhor na sua vida, para você não perder o reino dos céus. Tem muito rico que vai para o céu e tem muito pobre que não vai. Tem rico que não tem amor ao dinheiro e tem pobre que tem. Entendeu? Aí você pergunta qual é o seu Deus? O seu Deus é aquilo que te afasta do caminho de verdade. Então, é o que te dificulta de ir na igreja, de orar, de ouvir um louvor. Tudo isso está sendo o seu Deus. E não esqueça nunca, Deus não abre mão do direito dele, do lugar que ele tem na sua vida. Então, eu quero perguntar para vocês, duas perguntas aqui. O que é que está te afastando do amor de Deus? E o que é que eu posso fazer para não me desviar do amor de Deus? Então, tudo isso nós encontramos aqui em poucos versículos, tá? Em 31 versículos, acho que 16 versículos, que é Jesus com o homem rico, o jovem rico. Diz a lenda que esse rapaz ficou seguindo Jesus, ele ouvia todos os ensinamentos, mas você não ouve mais falar dele na Bíblia. Caiu no esquecimento porque gostou mais do dinheiro, tá? Então, que isso não seja uma verdade na nossa vida. O nosso amor, primeiro seja Deus e ao reino dele, e depois todas as coisas. Então, a escala tem que ser o seguinte: Deus, família, igreja, trabalho. Entendeu? Amor à igreja, tem muita gente que está amando a igreja, que não sai de lá, abre e fecha, não sei o quê, e esqueceu o foco de Deus. Tem gente que cuida da família e esquece o foco. Mas tem gente que põe a família na frente de Deus também não dá certo, tá? Então, vamos obedecer às hierarquias e organizar o nosso cérebro. O que é que eu tenho que largar hoje para poder entrar no reino dos céus? Então, cada um é uma coisa, então não existe uma resposta plena. É tudo aquilo, você vai ter que deixar tudo aquilo que te afasta de ter uma comunhão perfeita com o Senhor. Depois que você tiver vencido isso, fica lá que você vai comigo, vamos entrar na glória desfilando, em nome de Jesus. Amém.